Tati, você acha que a cidade onde você mora é amiga do idoso? Pensa aí. Enquanto isso, conversamos com pessoas que andam pela cidade. Queremos saber como enfrentam desafios para que a cidade seja boa para os idosos viverem. O transporte e a mobilidade. O Sou 60 está começando agora. Meu nome é Ana Maria Moretson, estou fazendo 80 anos e, apesar de tudo, amo a vida. Com meus percalços, com meu colete, com meu atropelamento, mas eu amo a vida. Gente, ela é uma figura conhecidíssima em Belo Horizonte. Eu era doida para te conhecer, porque assim, já a vi várias vezes caminhando pela cidade, né? Quantos quilômetros por dia? 12. 12 quilômetros. Faça sol, faça chuva. Sol, faça chuva. Agora, você se apresentou porque antes esse atropelamento seu te atrapalhou em quê na vida? O que aconteceu? Um carro me pegou de costas, eu caí de cabeça, mas não tive uma fratura. Você estava no passeio? No passeio. Você corria? Muito, aí agora eu não corro mais. Quantos quilômetros você corria por dia? 15, 20. Aos domingos eu ia lá em Nova Lima, voltava de ônibus. Já fui ao Morro do Chapéu correndo com um amigo meu. Quando é que você começou a fazer as maratonas? Com mais de 50 anos. Com mais de 50 anos? Eu comecei a correr com uns 40 e poucos anos. E como é que você decidiu isso? Eu andava no parque, mas eu não andava, eu voava. Aí um treinador que tem lá, não sei se, acho que ele não estava mais, Marão, ele falou assim, você não anda, você voa, vamos correr, vou te treinar. Aí eu comecei a correr lá. Ele falou, tá ótimo, não precisa de treino não. Pode ir. Aí agora eu nunca quis, teve uma vez um menino falou que ia me patrocinar, mas eu também não gosto de patrocínio, porque eu gosto de ser livre. Patrocínio eu tenho que dar satisfação, né? Estou correndo tantos quilômetros, estou fazendo isso, não, eu quero ser livre, borboletar onde eu quiser. Eu ia correndo sem saber se eu tinha volta. Eu lhe diria que hoje a população idosa ela está exatamente igual à população em geral, o percentual de pessoas que vivem na cidade. 84% dos idosos brasileiros vivem nas cidades. Então isso para mim demonstra que eles não querem essa coisa que a gente imagina, que eu vou morar na praia, eu vou morar no campo, né? Eu acredito que se a pessoa já está lá no campo, se ela tem uma relação muito forte, ela tem uma tendência a ir para a sua cidade natal, né? Isso sim, ela tem uma tendência a ir para a sua cidade natal. Agora, ir para o campo, ir para a praia e tal, eu acho que, em geral, os casos, assim, vai, mas depois de 2 ou 3 anos quer voltar para o urbano. E o que você tem que olhar para que uma cidade, ou que uma sociedade, um país, um estado seja mais amigo do idoso? Você tem que olhar nas questões de transporte, você tem que falar acesso a serviços públicos, você tem que falar da qualidade do espaço físico onde você vive, da calçada. Tem gente que não pode andar onde mora porque tem buraco em tudo quanto é lugar. As pedras portuguesas, em Portugal elas estão bem postas, você anda com facilidade. Em Copacabana, onde eu vivo, está cheio de buraco, porque não são bem mantidas. Mas à medida em que você vai ficando idoso, você vai ter que dar uma gabaritada. Você vai ter que olhar com as lentes de uma pessoa idosa. E se você coloca essas lentes da pessoa idosa, vai ficar fácil para todo mundo. Por exemplo, o ônibus. Se for fácil para você entrar e sair, fazer o percurso com segurança, porque você é idoso, vai ser mais fácil para você entrar e sair, porque você é uma mulher grávida, ou um jovem com uma mochila nas costas, ou um homem que machucou o joelho jogando futebol. Então, a primeira coisa que é importante é, se for amigo do idoso, vai ser amigo de todos. Ao mesmo tempo, a gente vai até questões mais simples, mas que fazem muita diferença. Ou com o trânsito muito voltado para automóveis, muitas vezes a gente vê isso acontecer no centro de Belo Horizonte, o idoso tentando atravessar uma avenida grande, daquelas como Afonso Pena,
E o tempo que o sinal de pedestre fica aberto, às vezes nem é suficiente para a pessoa que não anda num ritmo mais rápido, que anda num ritmo um pouco mais devagar, atravessar. Essas várias questões a gente vai vendo que quando elas beneficiam o idoso, na verdade elas são algo que beneficiam todas as pessoas da cidade. Eu sei que na Inglaterra, que já está, né, um país, digamos, já velho, né, eles mudaram isso, a questão do tempo, do sinal, porque isso é fundamental mesmo, porque as pessoas passam a andar mais devagar, né? E é importante, porque hoje o trânsito mata muito. Né? O trânsito mata muito. Quando o sinal abre, os motoqueiros aceleram, os carros aceleram, e às vezes a pessoa está ali no meio da faixa. Né? Eu acho que o tempo no trânsito, né, pro idoso atravessar, eu acho que tem que ter um pouquinho de tempo maior nos sinais verdes, mais faixa para idoso. Estacionamento para idoso, eu acho que o pessoal está respeitando bem, tanto na rua quanto em shopping. Quando não respeita, são multados. Eu acho que isso é legal. Tem muita coisa que melhorar. Sinalização, que às vezes a gente vai atravessar a rua, não tem sinal, os carros não param. Alguns até param. Tem mais cordial, né? Para pra gente, mas a maioria não. Meu nome não é Cláudia, para começar, meu nome é Claudileifia. Minha madrinha é italiana, Cláudia, com o apelido dela. Infelizmente, meu pai me pôs esse nome diferente, ninguém tem esse nome. Mas eu adoro meu nome. Eu sou aposentada, né? Fui professora há muitos anos, aposentei, fiz alguns cursos de belas artes, mexo com pintura, com tela, quadro, tecido. Me conta, o que a cidade significa para você? Olha, eu adoro Belo Horizonte, gosto de andar, gosto do centro, adoro o centro. O ônibus, eu pego meu ônibus no ponto, pertinho lá de casa. E vou no centro, desço, vou andando, vou ao cinema, vou no Palácio das Artes, adoro no Mercado Central sempre, eu vou toda semana, estou no Mercado Central. Sabe aquelas lojas mais antigas de Belo Horizonte? A Igreja São José tá linda, não tá? Nossa, linda. Eu fui lá esses dias, fiz umas filmagens lindas, ela tá muito bonita. Agora, então, você aproveita a cidade? Aproveito, eu adoro Belo Horizonte. Eu faço compras, vou no supermercado, vou no açougue, vou no Mercado Central. Vou ao cinema sozinha, às vezes. Gosto de teatro. Vou para a igreja todos os dias. E visito visito enfermos no hospital. Eu gosto de ir no Mercado Central, gosto de passear no Parque Municipal e várias coisas assim. Quando eu vou na cidade, às vezes eu vou até escondido das minhas filhas. Que elas não gostam que eu ando sozinha, porque às vezes já dá para perder o equilíbrio, né? Pisa num buraco, né? Perigoso. Mas comprar aviamentos para fazer artesanato, que é a minha distração, que eu amo fazer artesanato. E as cidades? O que você fala das cidades, hein? Porque eu vejo assim, os passeios cheios de buraco, né? Assim, um monte de coisa complicada para o idoso, né? Não? As cidades, você tem principalmente o problema da mobilidade urbana. Isso que a gente está falando, que a sociedade não se percebe envelhecida, né? E aí também no transporte público principalmente, né? Mas não só, mas também na acessibilidade a vários prédios, a vários estabelecimentos comerciais, não é? Isso das prefeituras, tem que ser, não é? Uma luta diária dessa adaptação, porque também está relacionada com a economia, também está relacionado em você proporcionar condições à pessoa idosa de continuar como um consumidor, né? E ela não depender de outras pessoas para irem às compras e comprar coisas para elas, porque ela vai até, muitas vezes, comprar muito menos do que ela poderia. Eu vejo isso também como uma questão, né, a questão da cidade, da questão urbana, como uma questão importante também para a manutenção das pessoas no mercado de trabalho. Quer dizer, qual a condição que as cidades estão oferecendo em termos de transporte e segurança para uma pessoa de 65, 67 anos sair da sua casa todos os dias às 5, 6 horas da manhã para ela ir trabalhar
pegar o transporte coletivo, descer, né, no centro da cidade. Eu estou falando das pessoas que moram nas periferias dos grandes centros urbanos, né? Isso está ficando muito difícil para a população idosa. Né? Só meu transporte coletivo é péssimo, né? Os ônibus são muito altos, sabe? Os motoristas não param perto do meio-fio. Então, mesmo centro de saúde, você não tem aquela prioridade. Não é todo motorista que tem aquela paciência, aquela tranquilidade de esperar a gente subir ou acabar de descer do ônibus. Arrancam com o carro. Eu mesmo já me acidentei dentro do ônibus uma vez, sabe? Uns 3 anos atrás. E não foi uma experiência boa, sabe? Não foi totalmente nem culpa do motorista, que coincidiu que eu dei o impulso para passar na roleta e ele também estava parado num ponto para pegar passageiro. Coincidiu o meu impulso com ele arrancar o ônibus do lugar. Aí eu passei direto, caí, bati a cabeça. Terrível, terrível mesmo. Eu vejo muitos idosos, para subir o degrau do ônibus são poucos que têm. E os que têm, às vezes, depende da boa vontade dos motoristas, quando param bem longe do ponto de ônibus. Eu ainda dou conta de correr e pegar o ônibus, você dá o sinal, ele para lá uns 2, 3 metros lá na frente. E o idoso não dá. Eu vejo, às vezes, da janela do ônibus, o idoso está quase chegando, o motorista vai e arranca. Então, não tem. Por mais que coloque ônibus com rebaixamento, tem que treinar esses profissionais que estão lá para respeitar esses idosos. É o sistema público de transporte que não te respeita, que você tem... Para entrar naquele ônibus foi construído um chassi de caminhão, é um esforço que muitas vezes você, mais idoso, não tem mais aquela força para levantar. Eu vi a indignidade uma vez em Copacabana de uma jovem empurrando uma senhora não tão idosa, gorda, que não tinha força para poder se projetar e entrar dentro do ônibus. Então começa pelo desenho do ônibus, uma catraca que fica é um instrumento de tortura. Tenta ser um pouquinho mais gordo e não ter a força suficiente para poder entrar. Então tudo está errado e a atitude, claro, desse motorista que recebeu ordens do patrão, do dono da empresa, eu não quero mais do que 10% de não pagante no seu ônibus. Se tiver, vai pagar, vou te cobrar. Não pare se tiver muito idoso no ponto, porque eles não pagam. Não fique esperando a senhorinha sentar com segurança, então ele sai daquele tranco e a gente vê depoimentos e nos jornais, pessoas que, inclusive, arrastadas por ônibus no Rio, porque aquela pressa, aquela falta de treinamento, falta de fiscalização e, vamos combinar, falta de civilidade, porque há coisas aqui que não tem desculpa para que a gente trate do idoso com essa falta de respeito. Agora, o que te deixa infeliz em Belo Horizonte? Eu tenho a impressão que muita gente acha que a gente já nasceu velha. Eu não sou velha. Eu tenho 69, mas minha cabeça é como se eu tivesse. Eu faço todas as minhas atividades, tudo que eu gosto eu faço. Mas no centro muita gente fala, ô velha, no ônibus, não respeito, sabe? O trânsito, sinal, é muito complicado o idoso andar aqui em Belo Horizonte, tem que ter muito cuidado. Na Praça 7, por exemplo, se o idoso seguir direitinho o sinal, não tem perigo não. Sabe? Mas às vezes você está parada, aconteceu isso comigo uma vez. Eu estava parada em frente ao Palácio das Artes, ia para o Palácio das Artes, estava atravessando e o sinal fechou e eu passei. Só que o carro veio da Rua da Bahia e mesmo o sinal fechar, quase que ele me atropela. Você acha que o pedestre não é respeitado? Eu acho. Nós temos aqui a Avenida Nossa Senhora do Carmo. Aquela avenida não é feita para os pedestres, para os idosos, então ela é terrível. Você tem 4 faixas enormes para ultrapassar. Então são esses detalhes. E aí eu acho que é uma questão cultural, que nós também não devemos aguardar o Estado. Nós temos que ter um comportamento aqui que se eu estou dirigindo um veículo e alguém vai ultrapassar, e eu acho que isso é uma coisa que eu tento já fazer, eu já vejo outras pessoas fazem, é você permitir que aquela pessoa passe. Olha, para a gente andar de ônibus é difícil porque a gente não tem mais aquela
força, né, de antigamente. Os ônibus são altos para a gente subir e às vezes o motorista não espera a gente assentar. Então é perigoso cair. E ando mais de táxi, não é sempre. Ônibus. Nossa Senhora, no nosso ônibus, como é uma linha só, 9403, que é o que fica perto lá de casa, nossa, é um abuso, sabe? Não cumpre horário, vem lotado demais. O lugar para idoso. Ah, não, eu não fico na parte que é do idoso, não. Por quê? Porque é pequenininho só aquela entrada. Você imagina, a nossa população está ficando cada vez mais idosa, não é isso? Como é que pega um ônibus e deixa só uma parte pequena para o idoso e todo mundo? São poucos lugares, São né? poucos lugares, são acho que 4 bancos, se eu não me engano. Agora eu já vi muito idoso reclamando, assim, eu entrei dentro do ônibus, tinha jovem lá, fingindo que estava dormindo, Mas isso acontece. de olho fechado. Finge que está lendo assim, ó, a vida, finge que você não está em pé. Eu me incomodo com isso, mas eu acho uma falta de respeito. Isso é um absurdo. Né? Agora, tem uma coisa, gente, que eu não posso deixar de contar. Você está reclamando de um ônibus aí, mas o seu, você falou que é namorido. Porque você é viúva, né? Eu fui viúva 8 anos quando conheci o Ismar. E vocês não moram juntos? Não. Você não quer, né? Não, dá Agora, certo. onde você conheceu o Ismar? No ônibus, indo para a Praça da Liberdade, dentro do ônibus. Ou seja, o ônibus foi ruim para você. Foi não. Mas como é que foi isso? Vocês conheceram dentro? Não, eu estava indo para uma consulta quando o Ipicenga era na Rua dos Inconfidentes. E ele estava dentro do ônibus. Eu entrei e já estava sentada. Eu sentei à frente dele. Aí depois ele pôs a mão no meu ombro, perguntou se eu podia, onde eu disse ele desceu, ele perguntou se podia dar o telefone. E eu muito assim, eu não sou muito estranha, assim, foi logo, eu tinha só 8 anos de viuvez e tal, não sabe? Aí eu dei. Aí desse dia em diante, pronto, aí a gente já viajou muitas vezes, aí pronto. Da mesma idade, né? 69. É 69. Você vai em cidade de referência, você vai ver a população mais idosa usando ônibus, principalmente o ônibus, porque o metrô às vezes é mais cheio, né? E aí tem a qualidade da frota do ônibus, né? O ônibus de piso baixo, que não tem aquele degrau enorme para a gente subir, principalmente na hora de descer, é muito perigoso. Eu vi isso no Chile. No Chile eles têm o ônibus de piso baixo, aquele ônibus que a gente vê no aeroporto aqui, né? Uhum. Eles têm lá no Chile circulando nas ruas. Sabe onde que aquele ônibus é fabricado, Roberto? No interior de São Paulo. Então a gente está exportando um ônibus de alta qualidade para o Chile, mas aqui no Brasil, especificado graças, infelizmente, a um lobby das concessionárias de ônibus, a gente usa ônibus piores, que são, na verdade, chassi de caminhão instalado para circular. Para um idoso é muito difícil usar um ônibus como esse aqui. Ele não tem câmbio automático também, então na hora que o motorista passa marcha, ele só alavanca, né? Uhum. Esses do Chile tem câmbio automático, tem suspensão a ar, então ele abaixa mais. Hoje a gente já vê ônibus elétrico circulando, não polui, não faz barulho. Já tem aqui em Belo Horizonte. Eles fizeram um teste com um, né? Uhum, eu vi aqui no bairro Sion. Eles fizeram um teste com um. Então, já fez o teste, já não está mais? Não foi implantado. Foi um teste que uma empresa chinesa que está fabricando em Campinas cedeu para tentar vender, né? Mas não vendeu? Por enquanto, não. Mas esse sistema de mobilidade ele é fundamental. Mais educação com os motoristas, que eles deixam os velhos nos pontos e não espera sentar, e é isso. Um idoso entra no ônibus, ninguém dá o lugar, né? Ele fica em pé, às vezes gente nova sentada. Isso é uma falta de respeito. Da cidade, o que mais que você percebe? A gentileza das pessoas com você. Isso é fora de série. É fora de série. Eu amo Belo Horizonte, não queria morar em outro lugar. Nasci em Ouro Preto, com muita honra. Mas as pessoas, gente, eu não sabia que existia gente como tem, sabe, como elas são. As pessoas são maravilhosas. Ó, começar pelo motorista do Circular 2, Amarildo. Ele para o ônibus na Getúlio Vargas, desce do ônibus, atravessa Getúlio Vargas comigo. Fala, Amarildo, não faça isso desse ônibus lá com o povo. O Beratãs pode achar ruim. Mas o povo não vai denunciar ele, né? Porque o pessoal... Gentileza, né? Aplaude o gesto dele. As pessoas aplaudem? Aplaude o gesto dele, né? Ele e o trocador dele também. Agora o trocador é só 10 horas, depois de 10 horas não tem mais. O trocador dele também é ótimo. Só falta me carregar.
E o povo que eu nunca vi na vida, a moça, gente, mora aqui no Jardim Canadá. Me viu saindo do BH Shop cheia de sacolas. E falou assim, eu conheço a senhora anda e tudo, vou levar a senhora em casa. Eu falei que você mora lá para baixo. Ela mora no Jardim Canadá. Ela saiu do BH Shop, me levou em casa e voltou. Olha, boa. Transporte coletivo. Você já falou, você já elogiou o motorista, mas e aí? A gente espera, né? A gente espera. Na hora de subir, de descer? Sempre é assim de gente. Tem horas que até é assim de gente, querendo me carregar, me pegar. No minuto eles me põem no chão. Para subir não tem problema não, para descer é muito alto. Quando eles param no meio-fio, aí eu desço sem problema. Mas quando não param, eu tenho que ter ajuda. E os lugares para idosos, você vê sendo respeitados? Às vezes. Não é sempre não. Eu não posso queixar porque eu vou entrando, o motorista está falando, pode levantar, ela gosta desse banco aí. Eles já sabem o banco que eu gosto, que é espaçoso, sabe? Não gosto de ficar nos cantos. Mas não é sempre que eles respeitam, eles ficam assim, olha, fingindo que está dormindo. Já aconteceu comigo, eu sentei no colo dela. Ah, é? Sentei, ué. Você com essa indumentária toda aqui. Ainda fiz assim pro colete machucar as coxas dela. E aí? Ela não quis levantar e ainda falou assim, essas velhas pelancudas que não pagam passagem, não fazem nada na vida e a gente tem que dar lugar para elas. Falou assim para mim, menina. Eu falei, me aguarde. Fiz assim, ó, sentei no colo dela, fiquei lá. Segurei com medo de me jogar no chão, né? Segurei. E aí ela levantou, né? Ó, desaforo, velha pelancuda. Toda velha pelancuda mesmo. A não ser que faça plástica. Diz que agora, eu falei que eu não vou fazer mesmo, porque se a corte real lá da Inglaterra não faz plástica. Não, né? Não, diz que o chique é enfrentar as marcas do tempo. Então agora eu vou falar que eu faço parte de lá. A cidade? Olha, já esteve muito pior, mas agora está bem melhor. Tem muito a desejar, né? Não vou falar total, mas tem muito a desejar. Existem muitas coisas para ser reparadas, né? Igual, por exemplo, assim, são as rampas, as calçadas, os passeios, tudo danificado, tudo arrebentado. Então não é amigo do idoso, com certeza que não é. A cidade para idoso que não sabe trabalhar nem andar na cidade, eu acho que eles têm um pouco de dificuldade. Ele tem que entender aonde ele vai, aonde ele passa e ficar muito atento. Saber andar também, porque você ficar patinando é perigoso, né? O carro pega ele, o motoca pega. Ele tem que ser uma pessoa ativa. Não anda em qualquer lugar, não atravessa qualquer lugar, não atravessa as laterais. Tem que olhar as laterais, tem que ficar esperto, né? Se você der bobeira, ele te chama atenção, faz gestos inconvenientes, não respeita ninguém. Tem muitos jovens aí que a gente está andando no centro, eles passam, sabe, pela gente, não espera, fecha a gente, né? Porque o idoso tem dificuldade para andar, né? Porque os jovens andam mais rápido, né? Eu quase não gosto de andar no centro, a pé. Outra coisa que é importante na questão urbana é cidades de baixa velocidade. Isso é um pensamento de ponta no urbanismo, reduzir a velocidade do trânsito. Tem cidades que estão na Europa se colocando quase inteiramente 30 km por hora, em regiões residenciais 20 e somente em algumas avenidas 50. No sentido de se reduzir mortalidade, tornar a cidade menos barulhenta, menos violenta, o pedestre se sentir menos inseguro de estar caminhando ali.
Isso também tem muito a ver com uma cidade afetuosa para os idosos. Mas como é que conscientiza as pessoas? Porque o que eu mais vejo é as pessoas assim, não, aqui é só 60 quilômetros, por exemplo, aqui na Avenida Nossa Senhora do Carmo. 60, você não pode passar de 60. Não, tinha que ser no mínimo 80. Não, tinha que ser 100. As pessoas também não querem andar 20, 30, 40 quilômetros. A gente precisa conscientizar, Roberta. O trânsito no Brasil mata mais que arma de fogo. Em 2014 foram 45 mil pessoas mortas no Brasil em acidentes de trânsito. E nós estamos falando de um país que tem um índice de criminalidade e de morte por arma de fogo de nível de guerra. É altíssimo. Né? Então o trânsito mata mais. Então isso é urgente. Se você for atropelada a 30 km por hora, a sua chance de sobrevivência é de 90 e tantos %. Se você for atropelada a 60 km por hora, a sua chance de morrer já é de 90 e tantos %. De 30 para 60, para quem está ali dirigindo o carro e acelerando, a pessoa nem vê, né? Rapidinho você passa de 30 para 60. A partir dessa diferença, se tiver um acidente, a chance do pedestre morrer, ela passa de quase nada para quase 100%. Então é nesse sentido que essas cidades estão fazendo esse trabalho de redução de velocidade. Eu acho que a gente tem que começar a conversar disso. As pessoas têm que saber esses números, têm que saber que está morrendo tanta gente assim. E, na verdade, quando você pega a velocidade média do trânsito, porque a gente tem trânsito na cidade, ela é 20 e poucos quilômetros por hora em Belo Horizonte. Então não adianta você correr na avenida, porque a média que você vai fazer no dia a dia, ela é de 20 e poucos, porque você para no sinal, você faz isso, você faz aquilo. Então pode ir tranquilo a 20 e poucos, que você vai chegar com o mesmo tempo do que se você sair correndo aqui, porque ali na frente vai ter engarrafamento e tal. Então tem algo contraintuitivo aí que a gente tem que explicar melhor, colocar esses números na mesa, porque é da vida da gente que a gente está falando. Com certeza, não esperar perder alguém perto, né? Exatamente. E, geralmente as pessoas ficam indignadas quando tem alguém perto, né? Como é que você lida com a velhice? Eu lido numa boa. Numa boa. A única coisa que eu tenho medo da velhice, é de adoecer e ficar numa cama. Eu não sou pessoa para ficar numa cama, Roberta. Eu vou sofrer muito. Se eu tiver que ficar numa cama sem poder sair, sem poder andar, sem poder ver meus amigos, sabe? Na rua, meus amigos de rua anônimos, eu vou sofrer. Cláudia, o que é envelhecer para você? A gente tem os anos, mas a cabeça da gente, graças a Deus, não envelhece. Porque eu acho que quando a cabeça envelhecer, os pensamentos deixar de sonhar e de desejar, aí a gente fica velho, né? E nós ficamos por aqui. Até a próxima. E cuida de você, porque você merece.